As 3 etapas para o sucesso da oração. O procedimento usual é o seguinte: 1. Medite sobre o problema. 2. Volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente. 3. Fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça sua oração com frases como desejaria estar curado ou espero que aconteça. O seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda. A harmonia lhe pertence. Saiba que a saúde está ao seu alcance. Torne-se inteligente, tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente. Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar a um estado de plena convicção, e então repouse. Tire-se do seu próprio controle. Diga as condições e circunstâncias no momento que tudo isso também passará, descontraindo-se, impressione o subconsciente, permitindo a energia cinética que há por trás da ideia, que assuma o controle e a transforme em realização concreta. A lei do esforço invertido e por que você obtém o oposto daquilo por que rezou. Coué, o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos, definiu a lei do esforço invertido com a seguinte frase: quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito, sua imaginação invariavelmente ganha a batalha. Por exemplo, se lhes pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão, você o fará sem dificuldade. Suponha agora que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros, entre 2 paredes. Você andaria por ela? Seu desejo de andar seria contrabalanceado por sua imaginação ou medo de cair. Sua ideia dominante, a de cair, acabaria por vencer. Seu desejo, vontade ou esforço para caminhar sob a prancha seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada. O esforço mental invariavelmente se derrota a si próprio, resultando sempre no oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente e o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante. O seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre as duas proposições contraditórias. Portanto, o caminho sem esforço é o melhor. Se você diz frases como desejo ficar curado, mas não consigo, tento tão desesperadamente, obrigo-me a rezar e uso toda a minha força de vontade, deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz. Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso da força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo por que rezou. Há uma experiência muito comum que ilustra isso. Estudantes, quando estudam para exames, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu. As suas mentes se transformam num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias. Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se. Mas quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviada, as respostas que procuravam voltam a jorro às suas mentes. Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso. Este é um exemplo da lei do esforço invertido, pela qual você obtém o oposto daquilo por que rezou. O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado. Usar a força mental é pressupor que há oposição. Quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos. Em Mateus 18:19, pode-se ler: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Quem são estes 2? Significam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente, sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente, então sua oração será atendida. O acordo entre os dois pode ser também representado como você e o seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação. Você evita todo o conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência, que reduz todo o esforço ao mínimo. A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência. A melhor ocasião
para impregnar seu subconsciente a instantes antes de dormir. A razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos, imediatamente após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte de sua mente subconsciente, não mais estão presentes. Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização, seu subconsciente transforma o seu desejo em fato concreto. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação, controlada, orientada e disciplinada. Sabendo o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro, será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta. O caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para seu problema legal, mas suas imagens mentais fixavam constantemente no fracasso, falência, bancarrota e miséria. Era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista. Por sugestão minha, todas as noites antes de dormir, ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso, sentindo-o em toda a sua totalidade. Ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração. Dramatizava de maneira tão real quanto possível, seu advogado travando uma calorosa discussão e ela assistindo à espera do resultado. Fazia-lhe perguntas e ele respondia da maneira mais apropriada. O advogado dizia-lhe repetidas vezes: houve uma solução perfeita e harmoniosa. O caso foi resolvido por acordo fora do tribunal. Durante o dia, quando o pensamento de medo lhe assaltava a mente, ela reagia como no seu cinema mental, animando-o com gestos, voz e todo o equipamento de som. Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado, seu sorriso e gestos. Tantas vezes ela imaginou a cena que essa se transformou num padrão subjetivo seu. Poucas semanas depois foi chamada por seu advogado, que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente. Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos, imagens mentais e o meu meditar do meu coração, seu sentimento, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, a lei do seu subconsciente, rocha minha, redentor meu. O poder e a sabedoria do seu subconsciente podem redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria. Salmo 19:14. Ideias que devem ser recordadas. 1. Coesão mental e esforço excessivo demonstram ansiedade e medo e impedem a resposta à sua oração. Reze tranquilamente. 2. Quando sua mente está descontraída e aceita uma ideia, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar em sua execução. 3. Pense e planeje independentemente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema. 4. Não se preocupe excessivamente com o bater do seu coração, a respiração dos seus pulmões ou com o funcionamento de qualquer outra parte do seu corpo. Apoie-se com decisão em seu subconsciente e proclame frequentemente que a ação correta e divina se está realizando. 5. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Como você se sente? 6. A imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine sempre o que seja agradável e bom. Você é o que imagina ser. 7. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência. Imagine a realização de seu desejo repetidas vezes antes de dormir. Durma em paz e acorde na mais profunda alegria.